assim como vários outros irmãos. Quero dizer a você que é novo aqui no canal, você está no canal Igreja em Espírito e em Verdade. Este é o momento, é o programa Gotas de Sabedoria e o meu nome é Geraldo Moraes. Bem, a Bíblia não diz o que os pastores pregam. E quando ela diz a um outro povo, a outro povos, numa outra cultura. Nós sabemos que desde que nos entendemos por gente no meio deste movimento religioso, em que a Bíblia Sagrada é considerada como a palavra de Deus. Vários povos, várias religiões se baseiam na Bíblia Sagrada para tirar a sua doutrina, a sua defesa da fé. Márcio Garcia, o arrebatamento já aconteceu. Nós temos aí mais ou menos uns 120 vídeos falando desse assunto. O arrebatamento era para a igreja no primeiro século da era cristã. Então, a igreja sempre adotou que a Bíblia era sagrada e que ela era a palavra de Deus. Com essa afirmação, a Bíblia se tornou o livro mais vendido do mundo e que domina grande parte das religiões, incluindo a evangélica. O Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, que foi um dos primeiros eventos promovidos para discutir a fé cristã, com o principal objetivo, através do imperador romano Constantino, era criar uma regra, e aí se formou esse concílio em 325, aonde a igreja está baseada. A igreja hoje está pautada naquilo que Constantino determinou. Márcio Garcia, este não é o assunto para isso. Paulo falou aos Tessalonicenses, nós somos brasileiros. Veja lá os vídeos, tá bom? Então, a igreja, ela seguiu as orientações de Constantino e está aí. Veja bem, se você prestar atenção numa pregação evangélica, o que os pastores dizem não é o que a Bíblia diz. E quando a Bíblia diz, a Bíblia não diz a mim e a você. Vê que o irmão aí, novo no canal, fez um comentário. Por que Paulo diz aos Tessalonicenses? Porque Paulo diz aos Tessalonicenses. Eles estavam antes do evento. Então, os pastores pegam passagens bíblicas lá do primeiro século da era cristã, trazem para dentro da igreja, e isso vai se perdurando nesta geração, na geração que passou, na geração que virá, e eles vão criando com isso uma base de esperança para as pessoas que nasceram hoje. Você imagina, o seu neto nasceu hoje, eles estão debaixo da esperança de quem nasceu há 2000 anos atrás. Ora, a Bíblia, nesse caso, não pode ser considerado nem palavra de Deus e nem sagrado. Como é que um livro escrito há 2000 anos, com destinatário e remetente, direcionado a um povo, pode ser a palavra para a minha vida hoje? Então, quando as pessoas não são despertadas para essa realidade, elas entram debaixo desse engodo que está aí. Há quantos anos você se entende por gente e os pastores pegam um versículo lá do profeta Isaías e aplicam na sua vida? Eu vou citar uma aqui muito usada, Isaías 45. Eis que eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos.
dar-te-ei riquezas encobertas. Este versículo é aplicado na igreja a vida inteira, como promessa de Deus, promessa de riqueza, culto no fim do ano, escudo emocional, segurança, garantia de prosperidade, garantia de proteção divina. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz nesse versículo que Deus iria adiante de Ciro. Nós não somos Ciro. Deus iria diante de Ciro, que era um rei pagão, e que Deus, pelo beneplácito da sua vontade, iria usar este rei para libertar o povo do domínio opressor da Babilônia. Então, a Bíblia não diz o que os pastores pregam, porque eles pregam isso como se isso fosse uma verdade aplicada pela minha vida. E a Bíblia não diz desta forma, diz a alguém. Este alguém não sou eu e você, este alguém é Ciro, foi Ciro. Quando a Bíblia diz alguma coisa, se você prestar atenção no seu remetente e no seu destinatário, você se livra das armadilhas que estão nos púlpitos. E você nota perfeitamente que o que os pastores usam, na sua grande maioria, não tem nem base bíblica. Você vê um pastor fazer uma campanha, qual é a base bíblica? Qual é o sentido de uma campanha dentro da igreja? As pessoas incautas fazem sem saber. Elas que criam um propósito. Não foi Deus que mandou. Não tem respaldo bíblico, e ainda que tivesse. Qualquer respaldo bíblico, ele tem que ser direcionado, alguém ter que ter mandado. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, então tudo o que a Bíblia diz tem que ser aplicado a quem ele diz. Não a mim, não a você. Porque quando nós nascemos, o conteúdo bíblico já tinha sido encerrado. É claro que se entende que as doutrinas pregadas por Paulo é um escudo para que o engano não entre na minha vida. Correto? Correto. Paulo não pregou a graça para mim. Mas quando alguém vem me pedir dízimo, o que eu uso? Eu uso a doutrina que Paulo pregou, dizendo, olha aqui, dízimo foi abolido na cruz. Então, essa questão é muito importante entender, porque tudo o que se prega pela boca dos pastores não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus foi direcionada para um povo, para a orientação de um povo. Este povo passou pelo juízo. Os gentios que estavam na época esperando, que estavam ainda dentro da transição, esses gentios estavam justificados, não passariam por condenação. Paulo foi o responsável para levar esse tipo de mensagem. Paulo disse aos gentios, na sua época, que nenhuma condenação haveria sobre eles, eles não estavam em Moisés, não seria julgado segundo as obras, e então Paulo estava explicando a eles que o juízo que viria seria sobre o povo judeu. Esse tipo de mensagem nós não encontramos dentro da igreja evangélica. O que se fazem? Trazem ainda o juízo para o dia de hoje, e aí, o que é que se acontece com o juízo nos dias de hoje? Se usa a culpa, o medo e o pânico que está instaurado dentro dos chamados templos da igreja, os chamados templos religiosos. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu sei que choca quando a gente fala isso. Os templos religiosos,
é uma abominação, porque o templo em que o Eterno vivia, caiu em 70 DC. Caiu o ofício sacerdotal, o ofício levítico e todos os dons e os sacrifícios que se ofereciam nele se extinguiram. Então, quando os pastores usam a pregação dita do evangelho, eles usam parece que é verdade, né? Eles usam a palavra para poder botar medo, botar culpa, botar pânico. E eu tenho dito nas minhas mensagens, se as pessoas souberem, e eu e você soubemos disso, que o inferno inventado por Roma não é um local de castigo eterno, as pessoas saem de lá. Quando as pessoas sabem perfeitamente que Yahusha já voltou, as pessoas saem de lá. Quando as pessoas sabem que pastor não é um título, não é uma unção, e que pastor era um dom até a plenitude dos tempos que aconteceu em 70, as pessoas saem de lá. Por quê? O que é que prende uma pessoa dentro da igreja evangélica? O que é que prende uma pessoa dentro dos templos? Primeiro, o medo de ir para o inferno. Segundo, o medo do Criador soltar a mão. E em terceiro, eles perderem a salvação. Tudo isto aqui, meu irmão, tudo isto aqui é um engodo, uma mentira, uma falácia que, uma vez entendida com olhos e com o entendimento aberto fora da caixinha, ninguém come mais desse reggae. Então, a Bíblia diz o que os pastores não dizem. Ou melhor, a Bíblia não diz a mim e a você o que os pastores pregam. Os pastores pregam uma passagem que já aconteceu, e aí entra o preterismo, aquilo que está lá no passado, que não vai mais se aplicar aqui. Você vê, ano após ano, a cada guerra, a cada doença, a cada desastre ecológico, eles dizem, Jesus está voltando. O conhecido Jesus de Nazaré, Yahusha, ele está voltando. Ele não está voltando, ele já voltou. Ele veio julgar o seu povo, o povo judeu. Ele disse que não passará esta geração, a geração em que ainda ele estava vivo. Mateus 24, 34. Por que é que só que nós que entendemos isso? Porque nós colocamos os versículos dentro do seu contexto histórico. Nós colocamos as vírgulas, os pontos, nós conseguimos fazer a conjugação verbal, nós conseguimos entender que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, não escreve a mim. Nós conseguimos entender que quando o Criador fala com Ciro, aquela palavra é única para Ciro, não pode ser aplicado na minha vida. Então, nós conseguimos entender isso. Só que não é do dia para a noite. Claro que não, nós apanhamos muito, nós sofremos muito. Até chegar a esse entendimento, nós fomos aterrorizados. Nós passamos muito medo. Eu, por exemplo, tinha medo até quando acontecia uma trovoada. Então, isto fica muito claro em nós. Por quê? Porque com medo do Criador se manifestar e tomar tudo que é nosso, você sabe, eles servem a um Deus mau, carrasco. Você sabe que o que se prega aí fora é que o Eterno é mau, que quer o seu dinheiro, que pune os seus filhos, que bota câncer. Não, amado, ele seria de... Olha, eu tenho dito isso nas minhas mensagens. Eu não iria adorar o Criador, eu não iria exaltar, eu não iria dizer que eu amo,
se ele bota o meu filho na cama, se ele solta a mão sobre mim. Mas é esse tipo de mensagem que está aí na boca dos pregadores. Perverso, mal, que quer o meu dinheiro, que quer o meu sacrifício. Tudo isto inventado. E, repito, foi a partir desse concílio, Constantino, olha, meu irmão, eu não quero entrar muito por esse lado, mas Constantino, que criou o que se chama de cristianismo. Depois, vieram a tradução daquilo que foi montado para dominar os crentes. O que se chamam de Bíblia Sagrada, na verdade, eles não usam como sagrado. A Bíblia é usada como máquina de tosquear. Ali dentro está a forma dos pastores se enriquecerem. Está a forma dos pastores ter a sua vida boa. É só você fazer uma comparação de como vive um pastor e como vive o dizimista. O dizimista, ele vive trabalhando, sofrendo, com medo e ameaçado. Os grandes líderes vivem de carro importado, aqui no Rio de Janeiro, de mansão na Barra da Tijuca, viajam de avião de um lado para o outro. Então, Constantino criou o que se chama de cristianismo. Depois, João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português, favoreceu a religião evangélica. Aonde deveria estar a palavra traduzida diabo, que é acusador, o seu sentido original, diabolos, quer dizer adversário, Satanás acusador. Inferno é túmulo, mundo dos mortos, do Sheol, do Hades. Traduziram como um local de chama, de queimar as pessoas que não aceitam a Jesus. Você vê como que a coisa é tão manipulada e as pessoas não entendem. Eu sou obrigado a aceitar Jesus, senão eu vou para o inferno. Então, não é por amor, é por medo. Eu sou obrigado, eu não quero. Então não quer não? Então você vai para o inferno quando ele voltar. Só que isso não existe. O apóstolo Paulo pregando aos Efésios, e é por isso que quando nós usamos o que Paulo pregou, não é aplicar, é tirar a tentativa de trazer o que ele já tinha destruído lá atrás. Diz que ele escolheu os irmãos atuais e, consequentemente, os espíritos daqueles que vivem desde antes da fundação do mundo. Antes de Paulo, essa revelação não chegou. Chegou aos irmãos presentes de Paulo, consequentemente, todo mundo ficou sabendo. Ora, se ele escolheu desde antes da fundação do mundo, como que ele pode mandar para o inferno quem ele escolheu antes da fundação do mundo? Senão ele teria esclerose. Mas não é isso que a gente ouve aí fora. O que a gente ouve aí fora é: você vai para o inferno porque você não deu dízimo, porque você é isso, porque você é aquilo. Ora, não faria sentido nenhum. E é por isso que eu digo, as pessoas estão manipuladas, as pessoas estão perdidas, não faz nenhum sentido você sair da sua casa e buscar a Deus que está dentro de você, não faz nenhum sentido você fazer o que Deus não mandou fazer, tais como campanhas, cultos no monte, busca do Espírito Santo, unção com toda essa parafernália. Não tem uma passagem que Deus mandou fazer, foi o homem que inventou. Por isso a Bíblia não diz o que os pastores pregam. E o que os pastores pregam, a Bíblia não diz. E quando a Bíblia diz, não diz a mim e nem a você. De Gênesis a Apocalipse, tem um remetente e um destinatário. Todos os livros da Bíblia, os seus autores, que eram judeus, com exceção de Lucas,
Todos eles estavam escrevendo para alguém. Lucas era gentio, estava escrevendo a Teófilo. Apocalipse, Deus não mandou escrever a igreja do Brasil, mandou escrever as 7 igrejas da Ásia, Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Como que eu posso pegar este conteúdo, aplicar em cima de vocês? Ou seria uma fraude, é o que está aí. São fraudulentos. Eu posso explicar o livro de Apocalipse. Eu posso dizer a você que você não deve ter medo do Apocalipse, porque ele não foi escrito para você. Eu posso pegar o livro de Marcos e discorrer sobre uma história. Eu vou contar um fato histórico. Todo o acontecimento está no pretérito. Os sujeitos do livro de Marcos não estão presentes, o sujeito do livro de Apocalipse não estão presentes, os sujeitos do livro da Bíblia não estão presentes. E quem estava presente pelo Espírito não mandou escrever a mim nem a você. O que nós usamos como defesa de uma tentativa de trazer de novo aquilo que foi destruído é o ensino, alguns deles atemporal de Paulo, e muitos deles eram contextual para a sua época. Então, nesse guisadozinho de conversa, você entende que quando o pastor se levanta, não, porque Satanás, porque o inferno, porque Jesus está voltando, porque isso, porque aquilo, tudo balela, conversa fiada para prender as pessoas. Isso está aí há anos. Esse tipo de mensagem está aí, nunca trazendo conhecimento. O que nós falamos aqui, você na escola dominical não passa nem perto. O que nós falamos aqui tem total coerência. O que nós falamos aqui tem total licenciosidade, legalidade. Não há uma única manifestação de verdade bíblica aplicada no seu contexto cultural, histórico, que possa ser aplicada na nossa vida no dia de hoje. A não ser o amor, a fé e a esperança. Que a esperança que nós temos era a esperança diferente de Paulo. A fé que nós temos é a fé diferente de Paulo. Paulo tinha a fé que os acontecimentos que estavam acontecendo estava para acontecer. Foi ele que disse no livro de Hebreus, eis que ele vem sem demora, aquele que fez a promessa é fiel. Nós vivemos numa outra dimensão, nós vivemos num reino estabelecido, o reino do Criador já está dentro de nós, nós podemos dizer que a nível espiritual estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. E agora, aqui na horizontal, devemos cuidar da nossa saúde, do amor ao próximo, para cumprir os nossos dias, aprendendo uns com os outros, porque quando a carne voltar ao pó, o espírito retornará ao Criador. Falei disso já no melhor dia de nossas vidas, na melhor tarde, bom almoço. Não esqueça de compartilhar e vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. A Bíblia não diz o que os pastores pregam, e quando a Bíblia diz, não diz a mim, porque todos os seus livros têm remetente e destinatário. Fique com essa aí. Melhor tarde, graça eterna. Meu nome é Geraldo Moraes, birimbau neles.